CBN Campo Grande Economia. Nosso assunto agora é o preço do óleo diesel. Você tem acompanhado aqui, temos divulgado tanto aqui pela CBN Campo Grande quanto a rede nacional, né? O retorno aí da cobrança do PIS e do COFINS sobre o litro do óleo diesel. Segundo o Simpetro, o impacto deve ser aqui no estado, né? Em torno aí de 10 centavos. Aqui na capital, praticamente todos os postos reajustaram. Um levantamento prévio feito agora de manhã pela nossa produção indicava somente 3 postos que ainda não tinham reajustado o preço nas bombas, né? Vamos conversar agora por videochamada com o presidente do Sinditanque Centro-Oeste, o Jorge Viana, que já está aí conectado com a CBN Campo Grande. Bom dia, Jorge. Obrigada aí por atender o nosso convite. Bom dia, Lígia. É um prazer para mim estar participando. Bom dia aos ouvintes. Então, a gente gostaria de bater esse papo contigo justamente para entender um pouquinho a peculiaridade aí de Mato Grosso do Sul no caso do óleo diesel, porque nós temos aí uma alta demanda, né, por conta da cadeia produtiva aqui no estado, mas muitos caminhões, até por eles terem um tanque com o caminhão, é diferente dos veículos pequenos, né, ele consegue fazer uma quilometragem muito grande e acaba não abastecendo aqui, abastecendo em outros estados. Então, como é que você avalia esse momento aqui para a gente? Lígia, na verdade, esse cenário do combustível no país inteiro é muito preocupante, né? Mas no nosso caso do Mato Grosso... Do Sul? A questão, assim, a gente depende ainda mais da matriz rodoviária, né? Isso. Então, assim, todo produto chega de caminhão ou ferroviário, que também depende do diesel. Então, assim, a gente precisa entender e ter a consciência de que o transporte rodoviário ele impacta imediatamente na inflação para a população, né? Isso. A orientação nossa do Tudo sindicato... que consumimos, né, Jorge, vem aí pela rodovia, alimentos, roupas, calçados, tudo, né? Porque na nossa vida cotidiana a gente acaba imaginando que as coisas chegam no automático, né, Olívia? Imagina, vou ali no supermercado, como é que isso chegou ali? Eu estou aqui vestido, como é que isso chegou para mim? Tudo é caminhão. Então, automaticamente, tudo que se relaciona ao transporte, como é o caso do diesel aqui. Hoje, o diesel é o principal custo das transportadoras. Hoje, são absurdos 60% no mínimo, que representa aí o custo do diesel para o transporte. Para o setor das transportadoras, é isso? Transportadoras, isso. É muito alto, é muito elevado esse custo, né? Isso tem aí um efeito dominó, né, Jorge? Então, em tudo, você acredita aí que esse impacto já vai começar agora? Você acredita que nessa semana a gente já vai começar a sentir isso, por exemplo, na gôndola do supermercado? Ou você acha que ainda vai levar mais uns dias? Eu acredito que ao longo desse feriado, da próxima semana, a população já vai sentir, né? Porque o caminhão ele não consegue absorver o prejuízo, né? Como eu estou te falando, um custo altíssimo de 60%, né? E agora com esse aumento, porque, como você disse aí, os postos, assim que sai a notícia, eles já repassam de imediato. Porque no caso é imposto, não tem como segurar, né? Exatamente. É diferente de quando é uma alta no preço, lá pela distribuidora, um reajuste, né? Então, existe essa diferença. Agora, cobrou, é o imposto que está aumentando, aí não tem como fugir, né? Exatamente. Então, assim, é preocupante. No nosso caso do Mato Grosso do Sul, tudo aqui chega de caminhão, né? No caso do combustível, eu vou falar mais do combustível. Chega muita coisa ferroviária. Só que continua dependendo do caminhão. Por exemplo, o diesel. Chega o produto A,
que depende do biodiesel para fazer a mistura. A gasolina, chega a gasolina A, que depende do álcool anidro para fazer a mistura para liberar para o mercado. Então, assim, o preço do combustível sobe e automaticamente isso vai gerar esse efeito dominó em tudo, né, que a gente consome. E, inclusive nos combustíveis, né, para abastecer nossos veículos aí. Sim, custo do frete aumentando para tudo, e aí nós vamos ter a inflação maior no final do mês, né? Seria mais ou menos isso. Agora, você tem aí noção de quanto será esse impacto para o consumidor? Porque a gente, assim, muitas vezes o pessoal fala assim, subiu 10 centavos lá o óleo diesel, né, na bomba. Mas para o consumidor final lá do supermercado, depende muito do tipo de mercadoria, o custo do frete varia, né? Da onde vem, né? Varia. Por exemplo, o arroz geralmente vem do sul, então é um frete mais caro. E, na verdade, o supermercado é sutil, né, Lígia? Às vezes a pessoa fala, só subiu 10 centavos no macarrão, só subiu R$2 no arroz. Mas no final da sua compra ali, você vai ver que você pagava R$1.000, você vai pagar 1.500. Né? Então, já está assim, né? As pessoas já estão pagando mais no mercado faz tempo, né? E o preço no mercado nunca baixa, né? Só aumenta. Então, assim, é sutil, mas é real. Então, quando a pessoa chega no fim do mês, ela vai falar, peraí, por que meu dinheiro não está dando mais? Mas é porque, justamente, aumentou 15 centavos no diesel, vai aumentar ali 50 centavos no feijão, vai aumentar R$1 no arroz, a carne é um absurdo também, enfim. É tudo esse efeito dominó aí que infelizmente vai penalizando a população, né? Nós do transporte não temos como absorver o prejuízo. O nosso papel é abastecer o país e quando vem essas bombas assim, né? A gente acaba tendo que repassar e é muito duro o golpe aí no bolso das famílias, né? E lembrando que essa volta aí do imposto está sendo feita de forma escalonada, né? Não é isso? Então, nós temos um aumento de 10 centavos agora e depois teremos mais aumentos aí para frente, né? Até voltar ao valor que era original, não é isso? Exatamente. Na verdade, nós no transporte, Lígia, nós estamos muito preocupados. Eu queria pegar esse gancho aqui. Tem uma outra bomba aí que está para surgir, que foi uma alteração na lei do motorista, que vai também inflacionar bastante. E aí já é coisa de 30% a 40% para inflacionar no valor do frete. Nossa, mas qual mudança, Jorge, que é essa? Essa mudança é referente à ADI 5322 do STF. Ela alterou flexibilizações no horário do motorista, né, na jornada. Flexibilizava a questão da folga do motorista. Por exemplo, quando ele estava aguardando para carregar, aquilo contava como hora de espera. O caminhão carregado, ele saía e viajava. Agora, todo o período que ele está disponível conta como jornada. Ou seja, muitas vezes os caminhões eles ficam aguardando essas 8 horas só para carregar ou só para descarregar. Então, vai interferir bastante na questão da produtividade e acaba que o objetivo que era dar uma condição melhor para o motorista, essa alteração na lei do motorista não atingiu o objetivo. Né? Foi um tiro no pé, né? Ele vai ficar mais ansioso, ocioso e vai gerar um prejuízo que vai sempre refletir em repasse para quem? Para o consumidor final. Porque o frete ele tem que contemplar o custo do transporte. Né? Então, é uma outra coisa aí que, de repente, se você achar que vale a pena, a gente pode discutir mais amplamente depois, que é grave e foi julgado, agora saiu o acórdão no último dia 30 de agosto. E isso aí que é muito preocupante. O diesel, claro, né? É um impacto imediato, como a gente está conversando aqui, mas os impactos da ADI 5322 para o país é catastrófico, tá?
E aí você tem, é possível reverter essa ADI? Qual seria o caminho? Então, a gente tem se reunido bastante em Brasília. Ontem nós tivemos uma comitiva nossa, a diretoria nacional, né? Nosso corpo jurídico esteve ontem na AGU e hoje vence o prazo para que a AGU entre com recurso no STF, porque a nossa proposta, na verdade, Lígia, é mostrar para o STF que isso precisa de um estudo mais abrangente. A logística do Brasil, como ela depende do caminhão 100%, porque ainda que tenha o ferroviário e outros modais, tudo vai depender da conexão do caminhão, né? Então, assim, é complexo, precisa ter um estudo melhor, mais bem elaborado, para o STF entender que não é simples. Não, o motorista tem que fazer assim, tem que ser assado. Não, porque o tempo de espera já é um tempo que ele consegue descansar, os caminhões têm cabine e leito. Então, assim, é uma discussão que precisava ser mais ampliada, sabe? Então, é muito grave. Tá, deixa eu entender uma situação. A ADI, para quem está nos ouvindo aí, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, uma mudança na legislação resolveria o problema de vocês? Na verdade, Lígia, a legislação que já estava vigente contemplava tanto empresas quanto motoristas, né? Já estava ali previsto a questão das folgas, a questão das diárias dos motoristas, enfim, tudo que rege essa questão empregado e empresa. E essa alteração, ela veio para, de certa forma, fiscalizar isso, mas ela está sendo impositiva de uma forma que até os motoristas estão revoltados. Para você ter uma ideia, Lígia, eu vou responder a sua pergunta, tá? Mas Não, para você ter uma bem. ideia, no 6º dia de trabalho, essa alteração diz que o motorista ele tem que parar o seu caminhão, onde quer que ele esteja, né? E ficar 35 horas parado. É a folga semanal do motorista. Antes, a empresa e o motorista flexibilizava isso, né? Ele conseguia chegar na empresa e ia para casa. Hoje ele vai tirar essa folga na estrada onde der. Ou seja, quando ele voltar para a empresa, a empresa já vai ter cumprido a obrigação dela de ter dado a folga para o motorista e ele já inicia dali uma nova jornada, uma vez que o compromisso da folga já está ok. Então, esse motorista ele não vai em casa mais. Então, na verdade, a gente precisava que a lei continuasse da forma que estava, né? Que atendia tanto empresas como motoristas, e que essa discussão, já que está havendo essa necessidade, chamasse, por exemplo, as entidades de classe também patronais, que é o nosso caso, sindicatos que representam as empresas, para discutir isso junto com o STF, por exemplo, que foi quem bateu esse martelo aí, na nossa visão, é um tiro no pé e vai prejudicar o país demais. Então, assim, essa ADI veio num péssimo momento. Nós estamos aí com essas altas de diesel, alta de combustível, e, na verdade, o que precisava, Lígia, não é mudar a lei. A lei já existe, ela estava correndo bem, e veio essa ação direta de inconstitucionalidade, que alterou isso, e é o que está prejudicando. Precisava de uma discussão melhor para que se ajustasse os pontos. Da forma que está, não atingiu o objetivo, e a produtividade do país na questão do transporte. Para você ter uma ideia, nós fizemos um estudo, a produtividade vai ficar em 37%. 63% do tempo do caminhão vai ser parado cumprindo 11 horas todo dia, o caminhão tem que ficar parado às 11 horas, e essas 35 horas semanais, entendeu? Uhum. Ô Jorge, esse é um assunto muito complexo, e quando você fala que faltam estudos, eu imagino assim que deve haver cruzamento de dados, né? Inclusive com número de acidentes, tem um monte de dados aí ligados tanto à segurança nas estradas, quanto ao desempenho, a questão das transportadoras, são vários dados, né? Para serem aí cruzados, para se chegar a um consenso nessa situação, né?
É, na verdade, Olígia, hoje nós temos muita tecnologia embarcada, sabe? Nossos caminhões hoje tem câmera, sensor de fadiga. Por exemplo, o tanque, na verdade, o tanque ele é o pivô nessa questão das tecnologias, porque é uma carga perigosa, né, Uhum. combustível, o controle é muito maior, até mesmo pelas distribuidoras. As companhias, elas controlam muito isso, né, pela questão dos riscos ambientais, e um acidente com um caminhão-tanque, ele é gravíssimo. Ele pode... é uma catástrofe sempre que acontece. Então, assim, o nosso controle é muito avante já, avançado, né, nessa questão. Por Por exemplo, questão de carga perigosa, sem dúvida. então, assim, o que falta? Para você ter uma ideia, você pode fazer uma análise de acidente com caminhão-tanque. É muito menor em comparação com outros segmentos, né? Então, assim, o que falta é fiscalização. No nosso caso, os nossos caminhões são muito fiscalizados, tanto pelas companhias e pelas Uhum. empresas também. Os riscos altíssimos, né? Os danos são catastróficos no caso de acidente. Uhum. Então, assim, falta fiscalização. Essa lei 13.103, da forma que estava, atendia bem, atende bem. Precisa de ajustes? Então precisa conversar. Da forma que foi feita essa ADI, o problema é que foi impositiva, da noite para o dia, e agora prejudicou tanto empresas quanto motoristas. Só que o prejudicado maior, eu volto a dizer, que vai ser quem? A sociedade, a população. Porque tudo que reflete em custo para as empresas vai ser repassado e automaticamente chega na prateleira, como você bem disse, nas gôndolas aí, né? Uhum. E o Sinditanque, que tem esse papel aí do abastecimento, né, para toda essa frota de caminhões no país, é uma etapa importante, mas é um elo também de ligação, né, porque essa ação aí de inconstitucionalidade, ela atinge todos os setores do transporte de cargas, né? Lígia, você imagina comigo, é questão lógica até. Você veja bem, pega uma carga viva, sai daqui sai de Campo Grande, Uhum. para cumprir essa lei aí, vai para Belo Horizonte. Como é que vai ser isso? Cumprindo todas essas questões que foram colocadas, como é que vai ser isso? Uma carga perecível, uma fruta, como é que vai ser? Vai ter que mudar muita coisa, o custo vai ficar estratosférico. Carga perecível, frutas, verduras, hoje são transportadas em caminhões comuns, vão ter que passar a ser transportadas num caminhão câmara fria, que é um transporte muito mais caro, né? E carga viva, então, é outra questão que vai ficar complicadíssimo, porque você vai ter que colocar 3, 4 motoristas para poder trocando ali daquele caminhão, para poder chegar no tempo, porque o próprio animal não pode ficar sofrendo Sim, aquilo ali, sim. né? E vocês estão mobilizados de que forma para tentar reverter essa situação? Então, nós já nos reunimos no Ministério dos Transportes, no Palácio do Planalto, na Secretaria Especial do Governo, e já encaminhamos documentação, protocolamos documentos no Ministério do Trabalho também. E ontem nós tivemos uma reunião importante na AGU, que seria o órgão a fazer essa interlocução com o STF, né? Porque o STF Uhum. não é simples, eu não posso chegar lá e bater na porta, Claro. né? Eu Uhum. essa demanda para você aqui que eu não estou concordando, não. Então, assim, o caminho que nós estamos traçando é o caminho legal. A AGU, nós protocolamos o documento, deixamos cientes, né, da Uhum. importância, do impacto, né, dessa situação, e estamos aguardando o posicionamento, que com certeza deve vir na segunda-feira, devido ao feriado e tal, mas nós estamos fazendo isso, nós estamos mobilizados em Brasília, desde que foi lançada essa questão da ADI, no governo, nos ministérios de transporte, Ministério do Trabalho, no Uhum. Planalto também, diretamente no governo. E ontem também o pessoal teve, nós tivemos também no Ministério da Fazenda, né? Então, assim, nossa expectativa é que na segunda tenhamos alguma resposta. Porque tem uma outra questão grave, Lígia, que veja bem,
foi em 2015 a Lei 13.103, desde que foi implantada a lei, as empresas estão trabalhando sob a lei. Veio essa ADI e agora ela retroage a esse tempo atrás. Então, você imagina a insegurança jurídica também que isso gera para as empresas, né? Uhum. É uma bola de neve, né? Jorge, nós vamos fazer o seguinte, eu fiquei muito preocupada com essa sua explanação. Na semana que vem, assim que você tiver alguma novidade sobre isso, a gente volta a conversar então, porque é importante a gente informar a sociedade sobre isso, porque isso impacta na vida de todos nós, não só do caminhoneiro, né? É um efeito cascata aí, né? É verdade, Lígia. Né? Muito obrigada, então, pelas suas informações, pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Eu que agradeço, Lígia. Um bom dia. Um bom dia e um excelente feriado para você.